é um prazer estar aqui, né, e começar pelo que o Vinícius falou agora no final, né, que é um recado muito importante, que é o recado que vocês estarem numa universidade como a UFMG, vocês têm grandes oportunidades e é muito mais do que fazer disciplinas, né? Existem, né, iniciação científica, projetos, maratonas, etc, etc. Então, isso que no final enriquece, né, a formatação e o seu histórico aqui mesmo, né? Bom, essa palestra, ela tem... Bom, primeiro é o seguinte, vocês desculpem, esses slides estão em inglês, porque esse material ele foi dado num outro evento fora do Brasil, e aí eu estou usando esses slides, aí, pelo menos uma versão dele, né, foi de um curso que eu dei fora, né? Então, é isso, né? Você quer saber como que o mundo gira, né? Você vai entender mobilidade, né? Então, olhar aqui uma questão inicial, tá? A gente está vivendo o mundo das Olimpíadas, mas tem as Olimpíadas de verão e tem as Olimpíadas de inverno, não sei se vocês sabem disso, né? E inverno do hemisfério norte, verão do hemisfério norte, né? Referência ao hemisfério norte. E em 2018, essa atleta americana, né, a Chloe Kim, ela se tornou a primeira atleta a descer, né, uma prova chamada de half pipe, tá? Que ela fez uma coisa fantástica, tá? E né, quando você tem uma competição, você tem uma sequência de atletas que vão fazer aquela competição, e ela era a última de cada sequência. E nessa prova, cada atleta tinha 3 tentativas de fazer a sua apresentação, tá? Então, quando ela desce pela primeira vez, tá certo? Né, ela tira essa nota aqui de 93,75, tá? E fica em primeiro lugar. Aí ela desce a segunda vez, ela tira uma nota de 41,50, então ela errou alguma coisa lá e não foi bem. E quando ela vai para a terceira vez, ela já era medalhista de ouro, tá? Porque essa primeira nota ninguém conseguiu alcançar, ela era a última atleta, então ela já é medalhista de ouro, tá? E é uma coisa impressionante, pelo fato dela estar completamente despreocupada, ela fala, eu vou fazer o melhor. E ela faz uma coisa que é chamada nessa prova, né, esse 1080 spins, que são 3 spins completos ali, né, nessa competição de half pipe, tá? Então ela ganha a competição, tá? Ela já tinha ganhado, mas ela faz uma coisa que ninguém tinha feito, tá certo? Por que eu estou mostrando isso? Tá? Porque isso é mobilidade, não é isso? Ela fez alguma coisa que era um movimento, tá? Então a pergunta é, como que eu posso me tornar um atleta vencedor, nisso? Repetindo esse padrão de mobilidade, tá certo? E se a gente olha para as Olimpíadas de Paris, né, que estão acontecendo agora, tá? Essa é outra coisa muito interessante, porque vocês sabem quantas competições existem, né? Quantos esportes existem nas Olimpíadas atualmente? São 47, tá? Esportes que existem, competições nas Olimpíadas de Paris. Aí, inclusive, recentemente me perguntaram, né, qual que é o esporte que eu preferia. Não é isso? A minha resposta foi o vôlei. Tá? Por que eu gosto do vôlei? Tá? Por uma razão muito simples. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho que parar aqui. Mostrar aqui para vocês um vídeo, tá, de um jogo da VNL, né, que é essa Liga Mundial de Vôlei do masculino. E é um vídeo bem rápido aqui, mas deixa eu mostrar para vocês. Chance this time from Moran. Third chance for Japan.
Second from Varane, drops it short. Bruno goes option. Oh, there are 4 players in the air at the same time. That's a Brazilian wave, wasn't it? They did that at the Final in Rimini. They've done it again here. This is just phenomenal. Watch this. O ponto que eu queria mostrar é esse ponto aqui, tá? Olha só, no jogo de vôlei, né, são 6 jogadores, tem o levantador, que é o Bruninho, tem o líbero que está atrás, né, com uma camisa azul. E vocês estão vendo aqui que tem 4 atacantes, tá certo? Então, a questão de mobilidade. Você tem a questão da bola, que é o objeto aqui. Você tem a questão dos jogadores que são do seu time e você tem a questão dos jogadores do outro time. O que vocês estão vendo ali nesse momento? O Bruninho, que está aqui no meio, aqui, tá certo? Esticado, tá certo? Para o que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo que tem 2 jogadores ali para a direita, tá? E 2 jogadores para a esquerda, não é isso? Tá certo? A pergunta é, qual jogada que ele vai fazer? Qual que é o movimento que ele vai fazer? Tá? Então, você tem uma questão aqui, que no caso da mobilidade, é uma questão que a gente chama de Mobility Analytics. Ou seja, é a análise da mobilidade. E num jogo de vôlei, isso aparece perfeitamente, porque o time oponente ele tem que entender qual que é o padrão de mobilidade que vai ocorrer, ou seja, o que vai ser feito do outro lado, tá, para o time poder defender. Tá certo? Qual que é a jogada que o Bruninho vai fazer? Ele tem 4 opções. Olha que coisa fantástica. Ele tem 4 opções. Tá? Quantos jogadores tem na rede ali? É o time do Japão. Quantos jogadores tem ali na rede? Tem 3 jogadores. Quer dizer, como que você, tendo 4 opções, você tem o outro time que tem 3, o que vai ser feito? Mobility Analytics. Tá? É isso que é feito. Então você tem uma questão, obviamente, da técnica, né, que faz parte do esporte, mas tem essa tática que envolve essa questão da mobilidade. Então esse é um exemplo que mostra perfeitamente, tá, toda essa questão que está por trás aqui, né? Então, continuando a jogada. The other 2 didn't go, they were nearly up. This is just mental. You've got no chance. Então, vocês viram, né, que foi marcado um ponto que praticamente não teve defesa do outro lado, exatamente pelo fato de ter um padrão de mobilidade que o outro time não sabia o que iria acontecer. Então, isso, do ponto de vista, né, do que a gente está falando, é uma coisa fantástica. Tá? Para entender um pouco por que a mobilidade é tão relevante, é interessante a gente pensar em aspectos fundamentais. Tá certo? Eu vou falar de um único aspecto fundamental, que é o aspecto que existe em redes de computadores, tá? Para a gente poder entender. Tá? Então, vamos supor, tá, que você queira projetar uma rede de computadores tradicional, tá certo? Uma rede que, né, você vai ligar um computador no outro através de algum cabo, etc, etc. Tá? A pergunta é, se você vai começar a projetar essa rede do zero, qual é a questão mais fundamental? Ou seja, qual que é o primeiro problema que você tem que resolver nesse ambiente? Tá? E a pergunta, essa pergunta ela é importante, porque se a gente não consegue resolver esse problema, tá, a gente dificilmente vai conseguir resolver os problemas que são derivados dele. Tá? E o primeiro problema que tem que resolver, naturalmente, no ambiente de redes, é o problema de comunicação de dados, ou seja, como que fisicamente eu consigo enviar bits de um computador para outro. Porque se eu não conseguir resolver esse problema, como que eu vou fazer alguma coisa se nem transmitir bits eu consigo fazer? Vocês estão entendendo? Então, essa é uma coisa que é considerada fundamental. Tá? Bom, por conta disso que eu falei, tá certo? Se não tem comunicação, não tem nada envolvido. Se a gente vai para um ambiente
onde a gente tem mobilidade, ou seja, essas entidades que estão se comunicando, elas são móveis, tá? A gente poderia perguntar a mesma coisa, tá? Nesse ambiente onde tem mobilidade, tá? E eu quero, então, enviar dados, tá? Qual que é a questão mais fundamental que eu tenho que resolver nesse tipo de ambiente, tá? A gente tentaria, né, a se perguntar, será que é o problema de comunicação de dados ainda? Tá? Porque a gente viu nessa rede tradicional os elementos estáticos, esse é o problema mais importante. Tá? A resposta é não. Não é a comunicação de dados, não é essa data communication, essa comunicação de dados, que é o aspecto mais importante. Se não é, qual que é o aspecto? Tá certo? É o aspecto da mobilidade. Tá? E por que é o aspecto da mobilidade? Tá? Muito simples. Imagine que você tem duas entidades móveis, tá? Aí, né? E querem trocar figurinhas entre si. Bom, vejam o seguinte, se você tem duas entidades móveis, elas vêm em sentido contrário, uma com a outra, elas vão ter uma janela de tempo que elas vão poder trocar essas figurinhas entre elas. Tá? Por que elas vão ter uma janela de tempo? Porque eu não tenho uma capacidade infinita de conversar. Tirei o microfone para não gritar no ouvido de vocês. Tá? Porque se eu começar a falar dessa capacidade, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo não? Estão me ouvindo não? Né? Isso chama-se controle de potência. Então, você tem um intervalo de tempo, né, que você tem um controle de potência que você consegue alcançar a outra entidade. Vocês estão percebendo? Então, se eu não sei como que é esse padrão de mobilidade, como que eu vou projetar uma solução de comunicação que seja apropriada para esse tipo de padrão? Eu vou ignorar esse padrão? Se eu ignoro, a chance de dar errado é alta. Tá? Então, o que vem antes? Entender a mobilidade. Tá certo? Então é isso. Se a gente não entende a mobilidade, tá certo? A gente não consegue dar soluções adequadas. Então isso aqui é o que a gente chama de takeaway, né? de coisas para você levar. Tá? Então a questão é como que você entende a mobilidade? Por essa área que eu falei, que é o Mobility Analytics. Tá certo? Então, o que é o processo de Mobility Analytics? Basicamente, é um processo de você coletar, analisar e obter insights, né, dos dados relacionados à mobilidade. De dados relacionados à mobilidade. Tá? E entender esses padrões dessas entidades. Tá? Então, a pergunta é, quais são as entidades, tá, que a gente está falando? Tá? A gente... né, tem várias entidades que eu vou falar aqui, né? E o grande objetivo aqui, então, é extrair, né, obter informação que seja útil, né, e que a gente possa entender e usar. Tá? Então, para a gente entender, né, a mobilidade, de qualquer que seja essa entidade, a gente tem que ser capaz do que a gente chama de rastrear e comunicar. Tá? Por exemplo, pessoas. Eu quero entender mobilidade de pessoas. Por que eu quero entender mobilidade de pessoas? Ops. Pisei aqui onde não devia. Né? Por quê? Como que eu posso oferecer serviços e aplicações que sejam apropriadas para as pessoas se eu não souber, né, como que é o padrão de mobilidade delas, o estado onde elas se encontram? Veículos. Tá? Veículos, né, não tripulados, tá? Sejam de toda forma. Né? Animais. Tá? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Né? Por exemplo, mensagens, tá? Pacotes de uma rede. Isso são entidades móveis. Olha que coisa interessante. Tá? Eventos. Todos os tipos de eventos. Por exemplo, um fogo, ele está se alastrando. Isso é um evento móvel. Para onde que ele está se alastrando? Tá? Por que eu quero saber isso? Porque eu tenho que combater.
se eu estou sabendo para onde que ele está se lastrando, eu tenho mais chance de fazer as coisas corretamente. Aí você tem outros eventos, tá? E o vento que está afetando esse padrão? Qual que é a previsão de ventos? Tá certo? Então, isso tudo são entidades móveis que a gente pode vir a estudar. Tá certo? Né? Notas bancárias, coisa que a gente já não usa muito ultimamente, mas notas, né, de um dinheiro. Tá? Por exemplo, na física, né, íons, né, dentro de uma substância. Olha que coisa interessante. Tá? Né? Universo. Como que o universo está se movendo? Vocês sabiam que o universo está em expansão? Tá? Que o lugar onde o planeta Terra passou no espaço, nunca mais você estará nele? Sabiam disso? Tá? Então, tem muita coisa interessante que pode ser feita. Então, uma questão aqui é como que a gente caracteriza e modela a mobilidade com respeito a essas entidades, para a gente começar a poder trabalhar em cima disso. E a resposta é sempre, né, uma coisa comum dentro da computação, depende do tipo de entidade que eu tenho. Tá certo? Então, por exemplo, olha só, existem estudos que mostram a classificação de pássaros baseados na mobilidade desses pássaros. Tá certo? Então, só para dar um exemplo fora da nossa área aqui, que é tipicamente fora da nossa área, para mostrar para vocês que existe, isso é um estudo importante. Por quê? Um estudo ligado ao meio ambiente, à preservação das espécies, etc, etc. Tá? Né? Nessa mesma linha, né? Interações entre o tipo de meio ambiente que você tem, né? Os tipos de mobilidade, né? Os padrões de mobilidade de pássaros e como que eles afetam esses ecossistemas. Tá? Um outro exemplo, né? Esse espectrômetro de mobilidade de íons em substâncias. Né? Como que esse padrão de mobilidade numa escala tão pequena? Novamente, uma outra área completamente diferente, onde a mobilidade diz respeito. Tá? Então, a gente está falando do que eu falei desse Mobility Analytics, tá certo? Então, são técnicas, né, para a gente estudar, né, essas entidades, e isso depende das entidades que a gente tem, tá certo? Por exemplo, a gente estudar a mobilidade humana e estudar mobilidade de veículos. São dois padrões diferentes, duas questões diferentes. Tá? Então, por exemplo, os modelos de mobilidade para pessoas humanas são baseados em diferentes princípios. Tá? Por exemplo, a mobilidade humana, existem estudos que mostram, ela é baseada, por exemplo, na personalidade, nos traços de personalidade da pessoa. Os traços de personalidade da pessoa afetam como aquela pessoa se move. Tá? Acessibilidade, tá? Etc. Por outro lado, a mobilidade veicular, ela depende de infraestrutura que você tem, depende do comportamento do motorista, depende de vários outros fatores. Tá? Então, obviamente, o objetivo dessa análise de mobilidade depende, tá, dessas entidades móveis aí. Tá? Por exemplo, né? Novamente, mobilidade humana versus a mobilidade de animais. Tá? Como que eu vou fazer essa análise? Com qual objetivo? Como que isso impacta, tá, essas coisas? Tá? Por exemplo, como que é a mobilidade de pessoas em Nova York versus como que é a mobilidade de pessoas em Belo Horizonte? Será que é o mesmo padrão de mobilidade? Será que as pessoas têm essas mesmas características? Tá? Novamente, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero, a partir disso, oferecer alguma coisa, projetar alguma coisa derivado disso. Tá? Eu vou falar rapidamente mais à frente sobre isso. Então, no final, o que a gente quer identificar é o que a gente chama de assinatura de mobilidade, ou seja, o que caracteriza a mobilidade em um determinado lugar. Tá? Então, né, esse é um ponto importante, né? Que uma solução que você obtém, tipicamente, ela é adequada para todos os cenários. Então, a gente tem que saber isso aqui. Tá? Então, isso aqui é um tópico de pesquisa extremamente importante. Tá?
Isso aqui tem várias oportunidades de coisas que podem ser feitas em cima disso. Então, outro takeaway para vocês aqui. Então, a questão de registrar a mobilidade, né? Por que registrar a mobilidade? A gente está falando de registrar a mobilidade porque a gente precisa fazer essa análise. E, tipicamente, essa análise ela não é feita em tempo real. Ou seja, ela não é feita à medida que a entidade móvel ela está se movendo. Ela é feita offline. Por exemplo, né, no caso do vôlei, na década de 2000, o Brasil, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, era a 10ª seleção em termos de estatura média. 10ª. Então, na hora que você pula, né, para atacar, tinha os jogadores russos, americanos, que eram muito mais altos que o brasileiro. Tá? E o Brasil, na década de 90, na década de 2000, ganhou 8 campeonatos mundiais. Foi o país que revolucionou o vôlei ali dentro. Tá? Então, como que você estuda, como que o Brasil conseguiu fazer isso? Pegando dados de mobilidade das outras seleções e vão fazer uma análise. Isso offline. Tá certo? Então, a seleção brasileira passou a ter uma pessoa que fazia essa análise de mobilidade. Olha que coisa interessante. Tá? Então, uma possibilidade, naturalmente, é observar a mobilidade em tempo real, mas isso é mais complicado. Tá? E um exemplo disso é o padrão de tráfego que existe em uma cidade. Então, o Google Maps, por exemplo, e outros utilitários, eles te dão isso. Se você chega lá, você vê quase em tempo real o que está acontecendo numa cidade ao longo do tempo. Né? Outra situação, né, que é o mais comum, é você ter dados de mobilidade daquela entidade e, a partir daí, você fazer essa análise, tá? Que é o mais comum. Né? Então, como que você registra a mobilidade? A resposta é simples. Tá? Você vai registrar essa mobilidade baseado no que a gente chama de um sistema de referência. Tá? Então, para diferentes entidades, a gente vai ter diferentes formas de registrar isso. Tá? E, tipicamente, esses datasets eles têm uma informação que indica o local, né, e o instante do tempo que você estava num determinado local. Tá? Então, o importante aqui é isso, né? Existem diferentes formas de registrar essa mobilidade que vão te levar a diferentes possibilidades. Então, nem todas as formas da gente registrar a mobilidade vão te permitir obter as mesmas informações no final. Tá? Então, esse é o outro ponto importante. Então, a gente tem esse sistema de referência, e aqui só estou mostrando alguns. Então, por exemplo, lá em cima, você tem aqui um ponto de acesso, você tem telefonia celular, você tem satélites, né? Você tem redes sociais, você tem redes de proximidade. Então, dependendo do tipo de entidade móvel, vai ser mais apropriado você usar um sistema de referência ou outro. Tá? Então, existem formas diferentes de classificar, né, um sistema de referência, que é o que eu uso para registrar a mobilidade, que então quem é responsável por registrar esse trace? Então, a gente tem duas possibilidades. Ou é o próprio sistema de referência que registra a mobilidade, por exemplo, no caso de telefonia celular, não sei se vocês sabem, tá? Mas no caso de telefonia celular, a operadora de vocês, elas têm uma informação de onde que você está a cada poucos segundos. Por quê? Porque o seu telefone celular, né, ou as regras de comunicação para telefonia celular falam, a cada poucos segundos eu envio uma mensagem que é chamada de beacon message, falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E isso é enviado o tempo todo. E a razão para isso é muito simples. Se a operadora de telefonia celular precisa enviar um dado para você ou uma chamada telefônica, ela tem que saber onde você está. Então, para ela saber onde você está, você fica informando para ela onde ela se encontra. Tá certo? É assim que funciona. E aí,
quem registra o seu local é a operadora. Por outro lado, se você tem um receptor de GPS, tá, você é que registra a sua informação do seu local. Então tem essas duas possibilidades, ou é o sistema de referência, como no caso da telefonia celular, ou você mesmo. Tá? Então, você tem essa informação de um registro de mobilidade, que tem a localização, o tempo, existem outros dados eventualmente. E aí você tem uma granularidade desse registro. Telefonia celular, a cada poucos segundos. Você com o receptor de GPS, você pode falar a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, etc. Então você tem aí formas diferentes de registrar isso aqui. Então, novamente, né, diferentes formas de registrar a mobilidade vão levar a diferentes tipos de informação, conhecimento que você pode obter no final. Não é tudo a mesma coisa. Tá? Um exemplo, tá? O Elon Musk, não sei se vocês sabem, né, ele lançou em 2018 naquele foguete, né, o Falcon Heavy Rocket, tá? Um carro, né, vermelho cereja, que ele, o Tesla Roadster. E ele está circulando aqui, em volta aqui do Sol. Inclusive, se vocês quiserem saber a posição desse instante, basta apontar ali, vocês vão saber onde que o carro dele está, inclusive com esse boneco lá dentro. Tá certo? Então, são coisas malucas que existem por aí. Tá? Então, esse slide aqui, ele reflete muito o que está a essência de você fazer Mobility Analytics. Tá? Então, o que é isso aqui rapidamente? Você tem um sistema de referência para registrar mobilidade de entidades móveis. Tá certo? Então você pega lá uma pessoa, tá? Você pode ter uma pessoa andando, você pode ter uma pessoa correndo, você pode ter uma pessoa com deficiência, tá? Você pode ter uma pessoa que está com a família, com o cão, você pode ter inclusive o super-homem, tá certo? Então, dependendo dessa pessoa, a forma de registrar a mobilidade ali vai ser diferente. Tá? Por outro lado, essa mobilidade ela vai aparecer, tá, nesse Mobility Trace, nesse disco azul aqui embaixo, tá? Que é o seguinte: o que você registra como padrão de mobilidade é o resultado de tudo que influencia a sua mobilidade. Então, o que está registrado, tá, é o resultado dessa influência. Por exemplo, tá, você está andando de carro, eu vou registrar a mobilidade. Está um dia de sol ou um dia de chuva com uma chuva torrencial? Se tiver um dia de sol, tá, e poucos carros na rua, o padrão de mobilidade certamente será diferente de uma situação que você está numa chuva torrencial, muitos carros. Tá certo? Então, o que aparece, tá, nesse dataset que registra a mobilidade é o resultado de absolutamente tudo que influenciou o seu movimento. Tá? E o que é interessante é que nesse dataset essas informações não aparecem. Ah, estava sol, estava chuva. Nesse dataset aqui, isso não vem. Onde que aparece isso? Eventualmente em outros datasets, e aí que é a coisa interessante nesse processo, que você pode, então, aqui embaixo, né, enriquecer esse padrão de mobilidade. Você vai enriquecer com o quê? Com outras informações que mostram como que aquela mobilidade foi afetada. Tá certo? Então, isso que é o pulo do gato aqui para a gente fazer Mobility Analytics. Tá? Bom, então a gente tem, né, a questão de como que a gente obtém esse trace de mobilidade. Isso é um problema. A gente não tem
muitos traces disponíveis, a gente pode gerar traces sintéticos, ou seja, artificiais. Esse é um tópico de pesquisa importante, né? Projetar esses modelos de mobilidade sintéticos. Tá? E uma coisa mais interessante nessa área ainda é tipo ter como se fosse um compilador que eu vou analisar aspectos sintáticos, semânticos dessa geração disso aqui. Tá? Alguns traces ou vários traces que tem disponíveis hoje em dia nesse site aqui do I3E, nesse Crawdad, tá, que pertencia à universidade e agora migrou para o I3E, tá, e vários outros traces aí de mobilidades em outros lugares. Tá. Falar rapidamente aqui de mobilidade humana, tá, porque isso tem a ver conosco, isso tem a ver com o que a gente faz. Né? Então, isso é importante porque nos afeta, tá certo? Então, por exemplo, tá, se eu quero oferecer uma aplicação de Smart Mobility, o que é Smart Mobility? Eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B. Tá? Como que eu faço isso da forma mais eficiente possível? Como que eu faço isso considerando questões de sustentabilidade? Como que eu faço isso considerando questões de tempo, de custo, etc. Tá? Então, isso é importante. Como que eu planejo espaços urbanos? Como que eu trato epidemia? Em 2014, teve a Copa do Mundo no Brasil, não foi? Vocês lembram de surtos de Zika que teve aqui no Brasil? Lembram de Zika? Que ano que ocorreu esse surto? 2015. Que vem depois de 2014. Que veio depois de Copa do Mundo. Então, o que aconteceu? Né? Essa mobilidade, né? Epidêmicas. Né? O que aconteceu na Covid-19? Vírus na China, foi para a Europa, Itália, da Itália veio para o Brasil. Mobilidade. Então, para você entender como que as epidemias se alastram, você tem que entender mobilidade. Tá? Como que você trata a evolução urbana, para onde que as cidades estão indo, como que eu me planejo, né? Disseminação de informação, recomendação, etc, etc. Tá? Então, isso tudo tem desafios interessantes. Né? Então, novamente, quais são as tecnologias que eu uso, o sistema de referência que eu uso para registrar, tá, a mobilidade de pessoas? E aí eu tenho várias tecnologias aqui, tá certo? Ponto de acesso, notas que eu pago, tá? Celular, redes, cartões de crédito, GPS, redes sociais, redes de proximidade, tipo Bluetooth, etiquetas, né, RFID, né, câmeras de tráfego, cartões de transporte. Isso tudo são sistemas de referência que são usados para registrar por onde vocês estão passando. Tá? Só para dar um exemplo muito interessante para vocês verem essa questão de sistema de referência, foi feito um estudo em 2006 nos Estados Unidos, que eles pegaram 4 cidades, tá? Seattle, no estado de Washington, Nova York, no estado de Nova York, Jacksonville, na Flórida, tá? E Omaha, né, em Nebraska. Tá? E o que eles fizeram? Os sistemas bancários têm uma nota, né? Cada nota tem um número de série, não é isso? Então, quando as notas chegam no banco, o banco pega aquelas notas e lê aquele número de série. Então, eles pegaram aquelas notas, registraram o número de série nesses 4 lugares, entregaram para as pessoas, né? As pessoas foram lá nos bancos, pegaram essas notas, e 2 semanas depois, eles estavam registrando onde que aquelas notas estavam aparecendo. Então, aquelas linhas em diferentes cores mostram os diferentes locais onde essas notas foram registradas 2 semanas depois. As notas voam sozinhas? Vocês estão entendendo o que significa isso? Isso significa que quem estava com aquela nota saiu daquele lugar e gastou aquela nota em outro lugar.
Então, você vê que é uma forma de registrar a mobilidade. Tá? Então, tem, né, uma observação importante referente a isso, que uma forma de registrar a mobilidade, ela não se adequa para tudo, tá certo? Então, depende do que eu quero fazer aqui. Tá? Eu tenho diferentes granularidades de tempo nesse registro, tá? Isso vem com diferentes qualidades aí, tá? Que a gente vai ter que tratar, né? E aí, né, sempre o ponto-chave é esse enriquecimento desses dados aqui. Então, esse é outro takeaway importante. Tá? Então, esses estudos, né, eles provêm informação muito útil, tá, de como que eu faço, né, como que eu trato isso aqui, não vou falar, mas uma questão no caso de mobilidade humana é que não existe uma teoria que consiga ainda realmente unificar essas diferentes questões de como que pessoas se movem ao longo do tempo. Tá? Então, eu vou ter que usar possivelmente diferentes datasets para poder entender a mobilidade, além do registro, outros datasets, por exemplo, de condições meteorológicas, de eventos, etc. Tá? Então, no caso de datasets relacionados à telefonia celular, o que a operadora fornece para a gente, que está do outro lado, aqui desse lado de cá, para usar, é simplesmente informações de quando que a pessoa usou ou teve acesso a dados, não aquela informação com aquela granularidade que eu falei de poucos segundos. Tá? Então, você vai ter que, né, enriquecer com outros dados aí, tá certo? Por outro lado, por exemplo, cartões de transporte, tá? Eles só registram o movimento quando você usa. Então, você tem essas restrições todas. Tá? Então, analisar esses datasets nos permite entender quais são as vantagens, desvantagens, limitações ou não disso tudo que eu estou falando. Tá? E aí, né, como eu falei, no caso de pessoas, a mobilidade ela tem características próprias em função de várias questões. Por exemplo, né, a infraestrutura que eu tenho, o tipo de movimento. Você está na cidade de Ouro Preto, né? Já estiveram em Ouro Preto? Você fala assim, eu tenho que ir lá em cima comprar alguma coisa. Você fala assim, ixi, vou agora ou vou amanhã? Tá certo? Né? Questão de cultura, eventos, etc, etc. Tá? Então, né, novamente não existe. Tá? Então, essa questão de mobilidade é interessante. Tem um artigo que apareceu nesse periódico do The Scientist um tempo atrás, mostrando que como que a mobilidade começava a afetar o tipo de ecossistema que eu tenho numa cidade. Por quê? Você tem, então, pessoas, você tem a fauna e a flora aqui naquela cidade, tá? E como que a fauna e a flora passam a ser afetadas por essas questões de mobilidade, coisas que às vezes a gente nem imagina isso está acontecendo. Tá? Outra questão, saúde. Né? Como que você trata a saúde sem considerar a mobilidade, sem considerar por onde que a pessoa está? Existem cidades aí espalhadas pelo mundo que falam, olha, não saiam de casa porque a qualidade do ar hoje está muito ruim. Por exemplo, para jovens, bebês ou para idosos. Tá? Então, esse estudo sistemático da mobilidade é importante, e aí tem uma forma da gente estudar isso, que eu não vou falar, detalhar, mas basicamente você começa nessa parte aqui de baixo com esses traces de mobilidade, de formas de sistemas de referência diferentes, tá? Usando outras fontes de dados que podem complementar aquele padrão. Aí você tem que fazer um pré-processamento, então existem várias técnicas para fazer isso, então existe muita pesquisa em cima disso. Uma vez que você tem, então, um dado mais confiável, porque você já fez um pré-processamento, você faz, então, caracterização desses dados, então existem várias técnicas para fazer essa caracterização de dados.
desde técnicas que envolvem aprendizado de máquina, análise de séries temporais, né, etc, etc. Aí você vai modelar esses dados usando alguma técnica, e aí lá em cima que tem as coisas interessantes. Tá? O que você faz com isso? Tá? São essas aplicações. Tá? Então, tudo começa nessa parte de baixo. Tá? Se a gente não tiver esses dados, a gente não consegue fazer nada. Tá? Então, você tem esse processo aí bottom-up aqui. Tá certo? Que, né, aí a gente vai ter diferentes opções técnicas a aplicar aqui. Então, eu só queria mostrar para vocês essa questão de mobilidade. Tá? Se vocês olharem esse círculo verde aqui embaixo, na última linha aqui, tá? Isso aqui, gente, o que é isso? Tá? Isso aqui são dados de mobilidade colhidos através de uma rede social. Tá? Que rede social foi essa? Uma rede social que há 10 anos atrás era bem usada, chamada Foursquare. Tá? No Foursquare, você tinha um processo que a gente chama de check-in. Então você chegava no lugar, falava, estou no UFMG, saía do UFMG, ia para um bar, falou, estou num bar, e por aí diante. E tinha um modelo de negócio associado a isso. Tá? Então, o Foursquare, tá, tinha aqui 9 grandes áreas. Né? 9 grandes áreas. E o que a gente fez, tá, foi pegar e gerar um grafo K9. O que é um grafo K9? Um grafo completo de 9 vértices, não é isso? Dirigido, né? Tá certo? Né? Então, o que você tinha? Você tinha pesos associados às arestas, tá? E o que eram esses pesos? A quantidade de transições que você tinha de uma pessoa saindo de um local, indo para outro local. Tá? Então, se vocês olharem aqui embaixo, tá? Né, você tinha aqui uma transição aqui embaixo, nessa coluna, né, aqui no eixo Y, tá? Para quem está desse lado, estou falando do eixo Y. Tá? Aqui embaixo, a última linha, tem Other. E aqui tem uma seta apontando para NL, tá? Que é de nightlife, tá? Vida noturna. Tá? E quanto mais escuro é esse quadrado, significa que mais forte é essa transição nesse caso aqui. Aí vocês olham, por exemplo, tá? Que a transição de... desculpe, né, desculpe, aqui está cortado, né, other não, é de office, escritório, tá? Escritório para nightlife, tá? Em Nova York, de escritório para nightlife também. O que vocês estão vendo ali naquele quadrado que está marcado? Naquele quadrado que está marcado, tá? Em Belo Horizonte está mais claro, não é isso? Em Nova York está mais escuro. Então, o que significa? Significa que essa transição em Nova York, ela ocorre com mais frequência do que em Belo Horizonte. Eu saí do escritório e ir para um lugar associado a nightlife. O que isso representa? Um padrão de mobilidade diferente. Belo Horizonte versus Nova York. Por que vocês acham que em Belo Horizonte, tá, essa transição escritório para nightlife, ela ocorre com menos frequência do que de Nova York em Nova York? Não, é nightlife. Se você não vai direto para nightlife aqui em Belo Horizonte, saiu do escritório, onde que você passa primeiro? Em casa, muito bem. Porque aí você vai tomar um banho, você vai trocar de roupa, aí você fala, depois vou para a balada, não é isso? Em Nova York as pessoas têm essa oportunidade. Por quê? Porque as pessoas moram longe, elas moram no subúrbio, elas não moram numa cidade igual a Belo Horizonte, que é um ovo. Tá certo? Isso não acontece em Nova York. Porque não dá tempo da pessoa falar assim, eu vou sair do escritório, eu vou lá em casa, que é um subúrbio, e depois vou para o nightlife. Não faz sentido isso. Vocês estão entendendo?
Isso é o padrão assinatura de mobilidade de lugares que a gente consegue capturar com esse tipo de análise. Tá? Aí tem várias questões de privacidade que eu vou mostrar aqui. Né? Novamente. Bom, o que estava mostrando... O que estava mostrando o seguinte, só voltar aqui. Vocês estão vendo aqui, cidade de Nova York, tá? Em 2018, o New York Times ele fez uma investigação que ele teve acesso a dados de mobilidade de pessoas, tá? Através, qual que era o sistema de referência? Registros de posições obtidas por telefones celulares. Tá? E o que o New York Times descobriu? Tá? Então isso vira um monte de dados aqui. Deixa eu ver, se eu só mostrar esse primeiro vídeo aqui. Mostrando registros de pessoas lá em Nova York. Então, cada sequência ali é uma pessoa que está andando e está registrando. E aí que no final você tem esse heat map, esse mapa de calor. O que esse mapa de calor mostra? No final, são as localizações de todas as pessoas que aparecem nesse dataset. Então, quanto mais brilhante está esse local, significa que mais pessoas estiveram ali. Tá certo? Tá? Esse que é o ponto importante aqui. Tá? Muito bem. Tá? Então, tem pessoas que estavam registradas ali, tá? E apareceu ali o tempo todo. Tá? Então, tem só pegar esse vídeo aqui e tentar mostrar aqui. Tá? Esse vídeo de uma pessoa, tá, que mostra o registro dela ao longo do dia. Tá? E aí, apesar de não ter a identificação ali no dataset, tá, o New York Times identificou aquela como uma professora de matemática, né, a Miss Liza Rabin, tá, que fazia esse trajeto aí todo dia. Bom, o que isso aqui estava mostrando, tá, que haviam aplicativos, né, bisbilhotando a pessoa, e esses aplicativos eventualmente estavam bisbilhotando a pessoa a cada 2 segundos. Tá? Então, eu vou ter que pular mais para frente aqui, tá, para a gente avançar aqui. Tá? Sem as pessoas saberem, aplicativos que estavam instalados nos telefones celulares dessas pessoas estavam coletando informações da mobilidade, porque liam o receptor GPS instalado no seu celular. E você podia falar, eu não quero que a minha informação seja registrada. Não importa. Eu estou dentro do seu celular, eu vou lá, busco essa informação e vou vender essa informação para terceiros. Tá? Então foi isso que aconteceu. Tá? Né? Então você tinha aqui esse Big Brother funcionando. Tá? E aí, esse que é o problema, esse é um problema de segurança aqui, né, de privacidade. Então, para a gente terminar, né, existem várias razões para a gente estudar a mobilidade, tá? O impacto econômico, né, como que a questão social, o impacto ambiental, planejamento urbano, né,
emergência, segurança, aplicações para as pessoas, né? Existe toda uma área chamada de LBS, né? de Location Based Service, tá? que estuda isso. Tá? Então, né, a mobilidade, né, como eu mostrei, ele é um aspecto fundamental dentro desse ambiente, então tem uma proposta de estudo dessa forma. Então existem vários problemas interessantes, né? Vejam que eu não entrei aqui nessa palestra, não falei absolutamente nada de problemas computacionais que a gente tem que resolver, nem de problemas multidisciplinares que a gente tem que resolver. Eu só falei, né, da importância do estudo da mobilidade. Tá? Então, esse é o famoso problema, né, da sorveteria, tá certo? Que é o problema seguinte, né? Vocês acabaram de almoçar, tem lá, né, dezenas de sorvete, aí você fala, o que você vai ter como, né, sorvete hoje? Né? Você tem vários sabores. Né? Cada sabor que você gosta é um problema de pesquisa interessante aí que você pode investigar, estudar. Tá? Então você tem essas questões todas ali, né? A gente tem que falar sobre privacidade, etc. Né? E só para terminar, né, esse é um projeto que a gente, né, dentro do laboratório que foi criado recentemente, né, Future Lab, né, que tem 5 professores, né, eu, né, o Fred, que está ali, o Marcelo, que eu acho que não está aqui, o Heitor, né, e o Martim, que está aqui do outro lado, né, a gente participa e esse é um dos projetos que a gente tem interesse em investigar aqui dentro desse laboratório. Tá? Então é isso, né? Entender mobilidade é o ponto-chave para entender como que as coisas funcionam no mundo, tá certo? E obrigado. Tá? Acho que nós temos tempo ainda para perguntas, se vocês tiverem perguntar alguma coisa. Pois não. Oi, Loureiro, a gente vai ter tempo para uma pergunta. Tenho interesse nessa área de mobilidade, em especial mobilidade urbana. Existem oportunidades nesse tópico no DCC para graduação atualmente? Por exemplo, iniciação científica? Resposta é problema da sorveteria. Não tem um problema, tem dezenas de problemas interessantes. Tá certo? Né? Qual que você vai trabalhar? Tem vários. Né? Aí, se você quiser conversar com qualquer um de nós aqui do laboratório, né, será um prazer. Tem muita coisa interessante. Usando técnicas, né, por exemplo, né, agora já não sei se vai ser o Heitor ou o Fred que vão falar sobre uma plataforma que está sendo disponibilizada agora, né, para você poder implementar técnicas de machine learning, né, que são uma plataforma que a gente pode estudar problemas ali. Mas existem várias outras técnicas que podem ser eventualmente estudadas. Tem a ver com o que você está falando, como lidar com a crescente coleta de dados de mobilidade e seu uso nas aplicações de interesse das pessoas com direito e respeito à privacidade do indivíduo. Esse é um problema, tá certo? Porque os aplicativos, eu não falei nada, né, por conta desses percalços que nós tivemos aqui na apresentação, né? Os aplicativos que estão instalados no seu celular, possivelmente hoje, eles continuam a bisbilhotar onde você se encontra. E aí eles vendem essa informação para terceiros. Aí terceiros usam essa informação para projetar serviços, aplicações para vocês, do tipo recomendação, tá? Sugestões de produtos, sugestões de lugares, etc, etc. Então, esse é um problema seríssimo que a gente tem hoje, como que a gente trata essas questões de privacidade nesse mundo. Tá? Então é isso, muito obrigado, professor Loureiro, mais uma vez uma salva de palmas. Obrigado.